E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez, cara, um vídeo diferente, que é pra falar sobre um tema legal, que, né, não é um tema que eu acho que tem muita gente falando sobre, até porque é um tema bem nichado, né? Mas é uma coisa que eu particularmente curto. Acho que pelos vídeos do canal já deu pra ver que eu curto todo tipo de coisa, de extremos bem diferentes, então eu gosto de trap, rap, hip hop, outras músicas também que vocês provavelmente não fazem nem ideia que eu curto. Gosto de luta livre, gosto de jogo X, gosto de franquia X, então eu sou um cara que eu curto muitas coisas diferentes. E uma das coisas que eu gosto muito, cara, gosto muito, é visual novels. O que são visual novels, né? Normalmente são jogos em estilo anime, a maioria, tá? Eu sei que tem alguns que fogem desse aspecto, mas eu acho que assim, pelo menos a maioria dos que eu joguei são em estilo animes, que são jogos, aqueles jogos de leitura, sabe? Que você lê, aí você responde isso, aquilo, e cada escolha vai te levar para um caminho diferente. Você tem vários finais, tem alguns jogos que, mesmo dentro desse conceito, tem um pouquinho mais de ação, tem outros que são só texto mesmo e você escolhe o que vai acontecer. E por que eu gosto tanto desses jogos, cara? Primeiramente que são jogos que, se forem criativos, dá pra criar coisas absurdas, né? Então acho que a gente tem um exemplo que não é necessariamente um visual novel, né? Que são aqueles jogos do Batman, do The Walking Dead, mas que se encaixam nesse tipo de jogo, que é um jogo interativo, de história, mas que vai seguir por uns caminhos mais diferentes. A gente vai ter as visual novels mesmo, né? É visual novel, que é o que se chama, se eu não me engano, esse tipo de jogo mesmo. Se não for, vai estar com um título diferente. Mas enfim. Uh, que podem ir para um caminho simples, que normalmente é de romance ou mistério, ou pode juntar os dois, romance e mistério, aí pode colocar terror, pode subverter totalmente a sua expectativa, né? Eu vou citar exemplos aqui. Também você pode pegar IPs famosos, por exemplo, tem um jogo visual novel de celular de La Casa de Papel que é bem legalzinho, cara, eu recomendo bastante mesmo. É uma ótima entrada em visual novel. E entrada pro gênero também, né, pra uma galera que já assistiu a série e nunca jogou algo do tipo. Por que eu acho tão legal se é só uma história lá e você só tá lendo? Primeiro, eu acho que é a conexão com os personagens. Você, né, tem escolhas ali que modificam, é assim como se você estivesse lendo ou assistindo uma história. Só que você tem completo papel significativo nessa história. Você decide o que vai acontecer nessa história. E essa é a graça que eu acho dos visual novels. Porque é tipo uma novela, uma série, um filme, um anime. Só que você decide o que vai acontecer. Você é ativamente um personagem dentro dessa história. É por isso que eu gosto tanto desse estilo de jogos. Fora a variedade que tem. Então, se você curte um romance, vai ter um amor doce da vida que, cara, é um jogo, obviamente, para meninas, né, por exemplo. Mas é um jogo divertido, cara. É um jogo maneiro. Uh, e eu acho que um exemplo que eu posso citar aqui não é só o meu visual novel favorito, como é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é Doki Doki Literature Club, né? Que, cara, quem jogou sabe, eu até não quero dar muitos spoilers, provavelmente eu vou fazer um vídeo separado só desse jogo, mas as personagens são muito interessantes, o enredo é muito interessante, os plot twists são muito interessantes, o final do jogo é muito interessante e os mistérios do jogo são muito interessantes. Então, assim, é o jogo que eu mais me senti engrandecido de jogar. Fora entradas curtas também, cara. Tem muitos jogos que não vão ser tão longos, visuais novels. Vão ser uma história mais fechadinha, concisa, que vai ter 1, 2, 3 finais. Mas assim, não vai ter tantas voltas. Você meio que vai acabar indo quase sempre pro mesmo lugar. Porque é um jogo mais curto, é um jogo mais, né, tranquilo. Também eu acho que é uma ótima, sabe? Uma ótima pedida, né, cara, pra passar um tempinho, sabe? Você se conecta com a história. Eu acho que ele pega uma parte muito disso eu acho que é pega dos RPGs antigos, né? Os RPGs antigos, japoneses tal, que tinha muito texto, história e desenvolvimento de personagem. Ele pega e foca o jogo em fazer isso perfeitamente. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Não é meu gênero favorito, Doki Doki inclusive é o único desse estilo de jogo que vai estar na minha lista de jogos favoritos, né? Meu gênero favorito é jogo de luta. E eu prefiro RPG, prefiro plataforma, todos esses antes de visual novel. Mas eu ainda acho que é um gênero muito subestimado. Eu ainda acho que tem muitos jogos que eu acabei não jogando. E que provavelmente seriam boas pedidas. É um gênero que é pouco comentado,
E o próprio Doki Doki mesmo, que talvez seja o maior do gênero, né? Eu não consigo pensar em outro jogo de cabeça maior que ele, né? Que é focadaço nisso e que não tem nenhuma outra IP. Se for um jogo de IP, tudo bem. Mas eu tô falando assim, um jogo original, visual novel, que fez muito sucesso, eu só lembro de Doki Doki. Então, sei lá, cara, só quis comentar sobre isso porque realmente é um gênero que eu gosto bastante. E eu gostaria muito que fosse mais comentado, cara. E sei lá, se você conhece algum jogo do gênero, me recomenda aí, se você curte, se você não curte, se sim, sei lá, né? Deixa aí sua opinião nos comentários. É isso aí, tamo junto, é nóis.